Boa noite, eu sou o Carlos Miguel Freiberger e esse é o segundo subprojeto da matéria de controle de sistemas lineares 1. O tema desse segundo projeto é o controle PID. O meu processo é o sistema Ball-Bean. Começando falando mais teoricamente sobre os sistemas de controle, o primeiro deles seria o controle proporcional ou ação proporcional. Em um controlador proporcional, a saída dele é diretamente proporcional ao sinal de erro. Esse método ele possui uma vantagem de eliminar as oscilações do sistema. Aqui matematicamente, né, mostrando que a ação é proporcional ao valor do erro. Para você transformar isso, você aplica uma constante de proporcionalidade, né? No caso, o Kp, que é o ganho da ação proporcional. E aqui explicitando o erro. Aqui tem um sistema como é, né? A realimentação, o controle proporcional e o sistema. O erro e daí a saída com a ação proporcional a ele. Um ganho proporcional muito alto gera um alto sinal de saída, o que pode desestabilizar o sistema. Mas um ganho proporcional muito baixo, o sistema falha em aplicar a ação necessária para corrigir os distúrbios. Aqui tem uma simulação da, da ação proporcional com variados valores de K, com o ganho variável. A gente pode ver que com o ganho maior, ele vai mais longe da referência e oscila mais no começo, e o com grau menor, com ganho menor, ele não oscila tanto, só que ele demora muito para chegar no valor de referência. Então, sobre o controle integral, ele é proporcional à integral do erro. A ação integral produz um sinal de saída que é proporcional à magnitude e à duração do erro, ou seja, o erro acumulado. Isso fornece uma alternativa para corrigir o erro gerado pela ação proporcional e acelera assim a resposta do sistema, permitindo chegar ao valor de referência mais rapidamente. Aqui, matematicamente, né, a proporcionalidade com a integral do erro, a constante, a constante de proporcionalidade, que no caso é o ganho do controle integral, que multiplica o erro, a integral do erro. Aqui o esquema, do mesmo jeito que do outro, só que proporcional à integral do erro. A ação integral ela corrige o valor da variável manipulada em intervalos regulares, chamada de tempo integral. Ou seja, ele vai somando o erro ao longo do tempo. Se o ganho integral é baixo, o sistema pode levar muito tempo para atingir o valor de referência. Se o ganho integral for muito alto, o sistema pode se tornar instável. Por ser regida por uma integral, é uma ação mais lenta, é um controlador mais lento, que elimina os. Por isso que ela é utilizada em conjunto com a ação proporcional, que vai corrigir os desvios instantâneos, enquanto a ação integral corrige ao longo de um tempo maior. Aqui a gente pode ver a simulação com variados valores do ganho. Com 50 ele chega bem mais rápido que com o 10, por exemplo, só que ele dá um sobressinal aqui no começo, dando uma alteração no valor. Aqui sobre o controle derivativo, a ação derivativa produz um sinal de saída que é proporcional à velocidade de variação do erro, porque ele funciona com justamente a derivada do erro. Focado em melhorar o comportamento do sistema transitório, por ser uma derivada, a ação é bem mais rápida, antecipando e prevendo a tendência de variação dos erros e corrigindo os sobressinais encontrados na ação de proporcionalidade. Aqui a gente pode ver um GIF que mostra como funciona.
O problema do controle derivativo é que caso a variação do erro seja zero de um tempo para o outro, tempo medido para o outro, ele vai parar de atuar. Ou seja, se por algum acaso ele chegar numa variação do erro zero e não tiver atingido o valor desejado, ele nunca vai por si só chegar nesse valor. Como pode ser visto aqui, que ele tem uma perturbação que faz ele ficar estacionário nesse valor porque o erro não está mudando. Então, unindo todos esses sistemas, a gente tem o controle PID, né? Que é a atuação em conjunto dos três sistemas. O sistema ele pode ser PI, ou ele pode ser PD, ou ele pode ser PID, usando todos eles juntos. Então aqui são as características dele, né? Atua efetivamente no regime transitório por conta do P e do D e no regime permanente por conta do I, né? Garante erro zero no regime permanente por conta do integrador. Pode melhorar a estabilidade do sistema por conta do derivador. A resposta do sistema é mais lenta do que no PD, porque ele tem que ter a ação do I, e porque depende de uma integral, ele é mais lento. O aumento do ganho D pode gerar uma resposta inicial mais rápida, mas deixa o período de transição total mais lento. E o aumento do ganho I pode deixar a resposta mais rápida, mas também mais oscilatória, igual foi mostrado nos exemplos anteriores. Aqui está o modelo matemático do sistema, né? O ganho proporcional multiplicando o erro, mais o ganho integral multiplicando a integral do erro, e o controle derivado e o ganho derivado multiplicando a derivada do erro. Aqui, então, aplicando para o meu processo, o sistema ball and bean. Aqui, como foi visto no primeiro subprojeto, o sistema, a modelagem, chegamos nesse sistema, nesse valor. Então, como vimos no primeiro subprojeto, o sistema é um integrador duplo, portanto, o melhor sistema de controle a se aplicar nesse caso seria o PD, ou proporcional derivador. O porquê do PD é porque ele vai precisar agir rapidamente em vários momentos. O proporcional, como eu vou explicar mais pra frente. Aqui, então, o sistema dele, né, o erro aqui, e aqui a correção do ângulo do servomotor. Aqui aplicando mais passo a passo, se eu aplicar somente a ação proporcional, o que ele vai fazer? Com um sensor que vai ter numa das extremidades, ele vai verificar a bolinha tá no set point que eu defini. Se ele não tiver, se ele tiver mais para um lado, ele vai angular para um lado, e se ele tiver para o outro, ele vai angular para o outro. Só que ele nunca, ele vai ativar e vai pender. Daí depois ele vai medir, ele vai ver que está pro outro lado, vai ativar e vai pender de volta, e ele vai ficar oscilando e não vai ficar estável no valor que você quer, né? Se você diminuir o ganho Kp, ele pode diminuir a altura da oscilação, mas não vai ficar exato no que você quer com ele sozinho. Aqui, então, aplicando juntamente a ação proporcional e a ação derivativa. A ação derivativa, ele vai verificar a velocidade que a bolinha tá se movendo no sistema, e com essa velocidade controlar o quanto que ela precisa atuar. Então assim você consegue setar um ponto, e com o uso sabendo se ele está no ponto ou não, e sabendo a velocidade que a bola está se movendo, você consegue fazer o controle bem estável. Aqui foi feito usando um valor bem pequeno do KD. A gente chega numa resposta, mas ela é bem lenta. Aumentando aqui um pouco, dobrando o valor do KD, a resposta já é bem mais rápida. E aqui aumentando um pouco mais, tanto o KD quanto o KP, ele chegou num resultado satisfatório. Então seria isso. Obrigado.